a recuperação daquela informação. É recuperar aquela informação através da revisão. Você adquiriu aquele conhecimento na semana passada. Você entendeu aquele conteúdo no dia seguinte. Você consolidou aquele entendimento. E o que você mais quer agora é recuperar esse conhecimento. Porque uma coisa é você entender a informação na sexta. Outra coisa é você tentar recuperar essa informação. E não são poucas informações, né? E tanto, ainda mais vocês que estudam para a carreira jurídica, é muita coisa, é muita informação. E quando você começa a estudar, parece que todo dia você aprende uma coisa nova. Você fala, meu Deus, todo dia eu vou aprender uma coisa nova? Todo dia eu vou entender uma palavra nova? Não é possível que não vai ter fim. Parece um buraco negro, né? Todos os dias você entende, compreende um novo assunto, um novo princípio, uma nova teoria. E você quer o quê? Recuperar. Eu tenho que recuperar isso daqui. E como você vai recuperar? Revisão. Não existe outra maneira. Você precisa revisar. E revisar é repetição. O nosso cérebro aprende por repetição. Quanto mais você repete aquilo, mais ele entende, o nosso cérebro, que aquilo é importante. E não é possível que você não recupere aquela informação. A gente aprende uma música que a gente gosta em 2 horas, você já está cantando aquela música eternamente. Por que você não vai recuperar aquele assunto? É através realmente da revisão e repetição. Existem 2 tipos, a recuperação ativa e a recuperação passiva. Mais uma vez, aqui as duas são válidas, né? Aquela recuperação ativa e recuperação passiva são 2 válidas, mas existe a uma que é mais válida do que a outra. A recuperação passiva é aquela quando você relê o seu material, é quando você quer revisar aquele assunto, vendo novamente aquela videoaula. Eu vou assistir 3 vezes aquela mesma videoaula. Isso é muito bom, isso é muito cômodo, né? Essa é a revisão passiva. É aquela revisão que não exige esforço cognitivo nenhum para você. E tem a revisão ativa, quando você faz um esforço cognitivo, quando você bota o seu cérebro, bota a sua cabeça para trabalhar. Esse é o tipo de revisão e recuperação que exige um esforço mental. Você consegue lembrar aquele assunto que você estudou na sexta-feira passada? Você consegue lembrar daquele princípio? Faz um esforço. Aquele princípio é isso, isso é a revisão ativa. Exige esse esforço. E o que é essa recuperação livre da memória? É você saber explicar aquele assunto. Isso é recuperação livre da memória. Explicar aquele assunto, aquela informação que você adquiriu. É só com isso daqui que você passa em concurso público. Não tem outra maneira. Revisão e recuperação ativa. Saber explicar aquele conhecimento. O que acontece com a maioria das pessoas? Elas fazem a revisão de forma passiva. Estuda um conteúdo e acha que reler, ver videoaula, vai fazer com que ela memorize. Aí ela estuda, anos e anos estudando. Mas se eu perguntar para ela o que é crime, ela não vai saber falar. Eu já estudei, mas eu não sei explicar. E na prova, cada vez mais, estão exigindo conhecimentos aprofundados. Conhecimentos que exigem do candidato essa recuperação ativa da memória, essa recuperação livre da memória, fazer com que você entenda o conteúdo. Então, é o princípio da repetição. Revisões intervaladas por dias, né, alternados. Alguém perguntou quanto tempo eu faço essa revisão, de quanto em quanto tempo eu tenho que reler aquele assunto que eu já estudei, rever aquele assunto que eu já estudei. Isso é importante, esse tempo, essa temporização. É sempre estar fazendo. Depende, obviamente, de cada um. Tem gente que gosta daquela revisão de 7, 21, 30 dias. Eu acho péssima, na verdade, porque sempre vocês têm que estar revisando, mas esses intervalos, eles devem ser determinados por vocês. Por exemplo, daqui
No dia você deve revisar, no dia seguinte também faça a revisão e depois vai intervalando, sempre revisando. Então, quando você for fazer questão de um assunto X, revise aquele assunto que você estudou anteriormente, faça a questão daquele assunto X, que é do dia, e do assunto anterior, e dos assuntos anteriores, para você sempre estar revisando, recuperando aquela memória. Até quando, Larissa, eu tenho que revisar? Até você passar. Até você passar. E é revisar, recuperar essa memória de assunto que você estudou no primeiro dia que você sentou para estudar. Isso que é o mais difícil. É você estar lá na ponta do seu conteúdo e ter que voltar para estudar princípio de novo. Eu não aguento mais ver princípio na minha vida. Mas você vai ter que estudar, revisar, recuperar isso até você passar. Porque esse é o grande X da questão. Você às vezes sabe um assunto muito aprofundado, muito teórico, sabe lá o último ponto do seu edital, mas não lembra o primeiro ponto, o segundo ponto do seu edital. O que adiantou? Absolutamente nada, porque é o ponto 1, o ponto 2 que vai sair no seu edital, na sua prova. Então, essa recuperação aqui, esse princípio da repetição, é o tempo inteiro, é durante todo o seu estudo até você passar. E aí, técnicas de revisão, os flashcards, o post-it também é muito bom, com perguntas e respostas atrás, tudo isso fazendo com que você venha recuperar. E a resolução de questões. E aí eu coloquei aqui, cuidado com as questões alternativas, porque elas não fazem com que você tenha um esforço cognitivo. Então a gente às vezes acha que está estudando por questões alternativas, mas na verdade não está relembrando. Faça questões de perguntas e resposta. Isso são técnicas avançadas de organização de estudo. Organizem a sua rotina, organizem todo o seu ambiente de estudo, para que aí sim você possa começar a querer estudar. Sem isso daqui, dificilmente você conseguirá manter, porque começar, todo mundo começa. É fácil começar. O que é difícil? É manter essa sua rotina. Imagina você manter a sua rotina de estudo por 9 anos. Imagina você ter que fazer isso por 2, 3 anos. Isso é o difícil. Então, por isso que o facilitador é o quê? A organização. Ainda que seja o mínimo possível. Você não precisa ser uma pessoa extremamente organizada. Não. O mínimo possível você vai ter que precisar, né? Você precisa disso para que você possa aí continuar na sua caminhada.